Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um podcast do Incursion Group de número 94. Antes de tudo, antes de mais nada, queria agradecer as pessoas que dão suporte para esse podcast, que fazem esse podcast ser possível absolutamente todos os dias, comprando nossos patches e camisetas e financiando essa bagaça. Se você fez a compra dos seus patches nos últimos drops que eu fiz e fez a compra das camisetas na primeira pré-venda, os seus patches serão enviados a partir do dia... Deixa eu conferir... Acredito que a partir do dia 25, a gente deu 15 dias aí de envios, né? Se você fez só o pedido de adesivos, eu vou estar enviando antes. Mas se você pedir de pets, dentro de 15 dias úteis eu vou estar enviando o seu pet e adesivo, né? Obviamente, se você fez a compra dos dois. E das camisetas, suas camisetas serão enviadas a partir do início de dezembro. Então você vai receber a sua camiseta aí antes do Natal. A gente fez essa pré-venda realmente no início de novembro para as pessoas terem o time de receber elas no início de dezembro. Porém, queridas, nós também estamos disponível no nosso segundo lote também de patches e adesivos no site, que eu vou estar abrindo a partir do lançamento desse podcast. E também o segundo lote das camisetas também já está disponível no nosso site. É a nossa última pré-venda de camisetas, é a nossa última drop de patches também. De camisetas, principalmente, a gente vai demorar um tempo para lançar camisetas, a gente provavelmente vai lançar só no ano que vem, lá por fevereiro ou março, provavelmente, que a gente vai dar continuidade nas swags aí do Incursion. Então, se você quer ter essa oportunidade de ter a nossa camiseta, essa é basicamente a última oportunidade do ano. A pré-venda vai ficar disponível, acredito que até o final desse mês de novembro. Então, eu vou estar linkando aqui no post e vou estar linkando também no YouTube, caso você esteja escutando pelo Spotify ou pelo YouTube. Deixa eu ver o que mais. Queria agradecer também as páginas que sempre fazem as nossas capas dos podcasts também para divulgação, Dread Ops e Honor Concept também. Muito obrigado. Obrigado às páginas que sempre recompartilham o nosso podcast. Livro de guerra, depilações, absolutamente todos. Espero que não seja... eu não quero dar todos os nomes, porque eu não quero esquecer de ninguém. Muito obrigado pelo suporte. Hoje eu estou fazendo um podcast junto com o Dr. Manilha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre atirador designado, a gente vai falar especificamente sobre a função e por que é usado, suas denominações, o porquê da utilidade dessa função, e acredito que é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, provavelmente estou. Muito obrigado pelo seu suporte e fique com o podcast. Hoje estou com a presença ilustre do meu grande amigo, Dr. Manilha. Como vai, Doc? Tudo bem? Fala, Rafa. Tudo bem? Pô, um prazer estar de novo aqui. Para mim é uma honra gigantesca. Você sabe que sempre quando eu posso te trazer para nos iluminar aqui com o seu conhecimento. E hoje a gente queria falar um pouco sobre atirador designado, né? Ou DMR, ou Marksman, ou, né, depende de qual unidade, como a unidade, né, denomina isso aí. Antes, pra gente não ficar perdendo tempo, né, e tudo mais, bom, dispensa apresentações sobre você e tudo mais. É interessante você falar, obviamente, né, da sua qualificação, né, como atirador designado pelos Estados Unidos e tudo mais, mas a primeira coisa é, o que é o atirador designado? Bom, Rafa, ele é um conceito, que a gente fala nas aulas, simples e complexo ao mesmo tempo, porque é um conceito fácil de entender, mas é um conceito difícil de ser aplicado porque é novo ainda, até isso ser realmente colocado em prática. Já é colocado em prática, né? Mas colocado em prática em grande volume, ainda vai demorar um tempinho. Mas, pode falar. Não, pode falar, continua. O atirador designado é um atirador ordinário da tropa, né, da equipe, que tem um treinamento bom, mas limitado para disparos de médias distâncias e que tem equipamento específico para fazer isso, né, mas esse equipamento ele precisa ser multifunção. Ele precisa fazer uma série de funções de patrulha, de trabalho do dia a dia. O fuzil dele tem que conseguir fazer isso e conseguir fazer tiros a curtas e a médias distâncias com o mesmo equipamento. Então ele não tem certos luxos, como tem, por exemplo, o sniper, que é uma figura diferente do atirador designado, que tem um equipamento voltado só para o tiro de precisão, né? Então o equipamento do atirador designado ele é função, né? Existe uma diferença, né, entre o atirador designado militar e o atirador designado policial. Qual é a maior diferença que você vê? Bom,
basicamente aplicação, né? Aplicação e equipamento, assim. O atirador designado, e às vezes a gente confunde um pouco isso no Brasil. Então, quando eu falar atirador designado militar, eu estou dizendo de Forças Armadas, tá? Uhum. Não necessariamente da Polícia Militar, porque daí a gente está falando de atirador designado policial. Sim. O militar, ele geralmente trabalha em distâncias mais longas. A questão de calibre muda um pouco também. O mínimo que eles trabalham lá, acabam trabalhando é um 7.62, né? E por que eles trabalham em distâncias mais longas na parte militar e o policial trabalha em distâncias menores, assim? Por uma questão de identificação de alvos. Como policial, você tem que fazer uma identificação muito positiva do seu alvo. Uhum. Muitas vezes reconhecer características dele para saber se realmente é o seu alvo que você quer, primeira coisa. E a segunda coisa é saber se naquela situação é um alvo atirável. Numa Uhum. situação de guerra, muitos dos alvos são atiráveis, né? Uma situação que você tem, uma pessoa com uma arma é um alvo necessariamente e na polícia nem tanto. Você tem que tomar um pouco mais de tempo de identificação. Então, Sim. o militar consegue se dar o luxo de fazer tiros mais longos com isso, né? Uhum. Não que o policial não consiga, ele consegue. O problema é que, às vezes, o equipamento dele não é adequado para isso, porque ele está usando um equipamento que ele tem que fazer o trabalho ordinário dele, e muitas vezes é um Uhum. 5.56, né? E o 5.56 para distâncias maiores, aí, passando de 500 metros, até antes disso, né? Eu diria que 300 metros é uma distância efetiva boa dele, mas que isso começa a esticar um pouquinho mais do que o calibre pode fazer, né? Uhum. Então, Eu ia falar que é engraçado que normalmente em unidade de operações especiais nos Estados Unidos, no mundo, os atiradores designados, quando eles são implantados, normalmente eles são até snipers, né? Eu sei porque no 75th Ranger, normalmente quem trabalha com um armamento de tiro designado, entre aspas, normalmente é o M110, né? Ou o SCAR 762 e tudo mais, são snipers do 75th Rangers, mas eles acabam atuando com armamentos semiautomáticos. Não sei se isso faz muito sentido aqui no Brasil, mas não sei se você pode comentar sobre. bom, o sniper consegue ser um atirador designado, sabe? Já o inverso não acontece. O Uhum. sniper é um policial muito mais, né? O sniper, o caçador na parte militar, né? Ele é um atirador muito mais treinado. Ele tem o curso dele, o treinamento dele é um treinamento mais intenso. O equipamento dele é um equipamento de precisão. A munição dele é uma munição match de precisão. Uhum. Já o atirador policial, muitas vezes ele tem que trabalhar com aquela mesma munição ordinária da tropa. E aquilo te dá uma queda, uma piora de acerto grande, né? Então, isso acaba tendo esse tipo de dificuldades, né? Você acha que para ser um atirador, o serviço de atirador designado dentro das polícias é essencial à identificação, porque a gente vê que vem crescendo bastante, né, essa parte de tiro designado nas polícias do Brasil, e obviamente isso é um assunto polêmico, né, obviamente, mas a gente vê que não é muito tratado em relação à identificação, é mais em relação, por exemplo, à distância. Olha, nosso curso a gente está formando atiradores designados que estão atingindo alvos a 300 metros. Porém, normalmente a gente sabe que grande parte dos conflitos urbanos, né, policiais, são bem menos que 300 metros, né? Eu diria que seria 100, 50 metros, não sei. Eu tô chutando aqui. Mas acho que é importante. Você acha que é muito importante a identificação mesmo? Esse é um conceito que a gente acaba errando aqui no Brasil um pouco, sabe? O que a pessoa pensa? Vamos tirar 400, 500 metros. Dá para acertar? Dá, né? Dá para tirar 300 metros? Dá para acertar? Dá. É fácil? É razoavelmente fácil. Um atirador com uma plataforma razoável e com pouco treinamento consegue acertar os tiros. Acertar os tiros não é o problema maior de ser um atirador designado. Porque a maioria dos tiros que você vai dar não são tiros de comprometimento, no sentido de refém. Até refém não é uma área do atirador designado, refém é uma área do sniper, né? Isso é importante. Então esse tiro de cabeça, esse tiro de neutralização imediata, assim, é um tiro que é voltado mais, com refém, né? É voltado para o sniper e não para o atirador designado. Então, o atirador designado tem que fazer um bom tiro de tórax, um bom tiro de centro de massa, né?
E isso a 300 metros é um tiro fácil de fazer, 200 metros é um tiro fácil de fazer, não é difícil. O problema é saber, será que eu preciso atirar nesse alvo? Essa é um grande problema que o pessoal acaba focando muito em cursos de tiro, e sai tirando excepcionalmente bem. Ele tem que tirar bem, não estou discutindo isso. Mas ele não entende a capacidade que aquele aparelho óptico consegue dar para ele no quesito de identificação da ameaça. Será que aquilo na mão dele é uma arma mesmo? Está embaixo da luminosidade, está numa situação diferente. Eu consigo definir que aquilo é uma arma? Eu necessito daquele disparo? Né? Talvez seja a pergunta que todo atirador designado tem que fazer e tem que sair do seu curso entendendo aquele aparelho óptico dele, o que ele consegue tirar daquilo, saber as distâncias que ele consegue trazer, e isso a gente viu. Você viu lá também no curso, né, Rafa, do atirador designado pela Tiger, sim, que o quanto a queda de qualidade do aparelho da pessoa, tanto de transmissão de luz para identificar, quanto de aumento, né? Sim. O quanto isso prejudicava a pessoa na identificação de se saber se era um alvo atirável ou não. E isso foi até os números ficaram bem interessantes do curso, ficaram bem bacana. Eu acho o interessante também é a capacidade que você tem de poder pegar alvos a 30 metros e poder ter a capacidade também de dar o switch para 300, né? Por exemplo, e ter essa rapidez, né? Porque acho que não sei se você pode falar um pouco sobre o seu curso, né, de atirador designado pelo FBI, de como eles trabalham essa parte de identificação e também de alvos de diferentes metragens. O curso foi um curso bem bacana, assim, sabe? É um curso com 20 policiais, né? E a grande maioria deles eram snipers das suas unidades de SWAT. E vieram com equipamentos que eles trabalhavam, né? Os fuzis dele. Foi bem bacana. Eu, realmente, não consegui levar meu fuzil, tive que trabalhar com o fuzil deles lá. E, infelizmente, porque acabei pegando fuzil de assalto para fazer o curso de atirador designado. Eu coloquei colocado um ótico nele, né, bom, um Elcan, mas o Elcan que estava trabalhando era um para 4 de aumento. Nossa. O aumento mínimo, assim, para se trabalhar de atirador designado, o aumento ideal seria 6 aumentos pelo menos, né, se você tiver um bom aparelho com uma lente clara, 8 aumentos, até 10 você pode trabalhar, né? Mas 6 aumentos seriam o ideal. Assim. E as polegadas de cano importam ou não? Em partes importam. Então, isso é uma coisa engraçada. No curso lá, eu trabalhei com um fuzil de assalto, fuzil de 11,5 polegadas. Nossa! O fuzil padrão, assim, de assalto, de trabalho, assim, para o pessoal ter uma ideia de um R, são 14 polegadas e meia. 11,5, 10,5, não, o meu era 10, inclusive 10,5 polegadas. Nossa. É um fuzil de CQB, um fuzil de trabalho dentro de casa. E o pessoal, todo mundo lá com fuzis de 18 polegadas, 20 polegadas, né? E eu com um fuzil pequenininho lá, eles com munição de competição, né? E eu com munição que eles me deram lá, que tinha de acesso lá da Eslovênia, lá, eles me emprestaram para fazer o curso. Mas foi bacana demais. Eu faria o curso nem que fosse de Tiling, né? Não me dá espaço aí, eu quero conhecimento, né? Eu achei legal muito do curso, que é pelas fotos, o trabalho de plataforma. Eu não sei como são os cursos de atiradores designados aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo um pouco sobre o COT, né? Não sei se o do COT já fez o curso, já saiu do papel ou não. Saiu? O COT, até que eu saiba, não. Não, né? Acredito que o do COT talvez seja mais avançado, né? Normalmente eles são bem pioneiros nessa questão, né? Por ter mais acesso a mais informações e tudo mais. Mas eu achei interessante o do FBI pelas plataformas. Plataformas, eu digo, telhado, carro, etc. Isso é muito legal, né? A gente faz muito tiro em posições ortodoxas, normais, né? E muito tiro em posições não ortodoxas. Posições que traduzindo, escrotas, assim. Você tem que conseguir fazer bons tiros numa posição que você não está totalmente estável. E isso foi muito bacana de lá, sabe? Mas o que me impressionou de tudo do curso lá, foi muito legal tirar alvos em movimentos, dentro de carro, fora de carro, para dentro de casa, fora de casa, em estruturas altas, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas o que mais me impressionou de tudo foi as pistas de identificação de alvo. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, eu não conseguia entender a importância de identificar um alvo para atirar
Porque eu fui no curso e falei, não, quando eu tirar designado, vamos tirar a distância, tem que tirar bem tudo isso, né? E o curso é muito chato, assim, se você erra na prova lá dele, você é reprovado. E é um tiro para fora, você errou, então você está reprovado. Então você não pode errar. E eu ficava preocupado em questão de tiro, e as provas de identificação de alvo, saber se atira ou não atira, que eu falei, caramba, isso aqui valeu o curso inteiro, valeu a viagem toda, né? E entender que a identificação positiva é extremamente importante, né? No curso, né, nessa pista de identificação, são vários alvos, né? Tem algumas provas de identificação, mas nessa tem vários alvos, e esses alvos, eles são policiais, são pessoas com armas, são agressores, são pessoas que estão passeando. Então, o contexto deles é: você chegou, parou tua viatura, você apoiou teu fuzil, você está na frente de uma praça e você está vendo todos esses alvos. Você tem tantos segundos para tomar as decisões, quem que você atira e quem que você não atira. E não era uma distância grande, assim, estava uma distância talvez 60 metros, né? Sim. E comecei a procurar meus alvos, comecei a atirar nos alvos que necessitavam receber disparos, e vi uma pessoa com um fuzil apontado para mim no alvo, né? Eu olhei, fuzil apontado para mim, sentei o dedo, né? Aí depois fui lá ver, era um policial, só que ele não estava de uniforme, mas ele estava com uma bolacha no peito. Só que naquela distância, por incrível que pareça, 60 metros, e eu estava com uma luneta de 4 aumentos, tá? Um LPVO de 4 aumentos. Eu não consegui enxergar que aquilo era a bolachão dele de identificação de polícia. Caramba. Então, uma coisa que um erro, né? E me impressionou muito. Eu falei, caramba, eu não vi que era um policial, né? Mas dava para identificar. Dava se eu tivesse com 6 aumentos. Depois eu passei por essa mesma pista e fui com uma LPVO de 6 aumentos. E os 6 aumentos eu consegui identificar. Então, assim, questão de um pouco mais de aumento, você consegue identificar ou não a ameaça, um pouco mais de distância ou não, você consegue identificar ou não. Então é importante para o atirador designado entender o seu eletrônico e saber o que ele consegue fazer ou não a que distâncias. E isso foi uma coisa que mais me impressionou, né? E, obviamente, se você está numa situação que você é atirador designado, você está numa situação de um cangaço, de pessoal estourando banco, essa coisa tudo, o que você vê de flash de arma atirando do outro lado, você vai atirar. Você tem que ter a capacidade de acertar essas pessoas a distâncias maiores. Sim. Mas não é só isso o trabalho do atirador designado. Isso é uma parte do trabalho do atirador designado, né? É uma parte mais fácil, que é dar o disparo em alvos que estão atirando em você, que você consegue ver o flash. Agora, em alvos, será que você precisa atirar ou não? Você chega numa situação que você que você consegue pegar o alvo, que o alvo não percebeu você. Será que eu preciso tirar aquele alvo ou não? Aquela situação? Será que aquilo na mão dele é uma arma ou não? Né? Será que aquele é um policial e eu não estou sabendo ou não? Né? Então, isso é interessante, porque normalmente todos esses cursos de atiradores designados são formados justamente para focar um pouco mais sobre um tipo de crime que vem crescendo bastante, né? Que justamente é o novo cangaço e tudo mais, essas partes de bancos e tudo, esse tipo de coisa. A gente estava até comentando lá no curso de atirador designado que o nosso amigo lá, ele foi pegar uma ocorrência de banco, né? E ele, deu de cara com um monte de cara subindo de fuzil e tudo mais, depois que ele foi ver que eram policiais civis. Ele tava no limite ali para poder atirar, né? Isso pode até acontecer em outros tipos de situações, né? Justamente de banco e tudo mais. Acontece no dia a dia, isso a gente chama de erro de identificação, né? E acontece muito com nós que somos policiais civis, a maioria de nós, a gente não anda uniformizado. Então, se você vai parar para resolver uma situação, ou você está numa situação que você tem que deslocar, e você não está uniformizado, pelo menos, é um sério risco da Polícia Militar chegar por trás e atirar em nós, pensando que nós somos os agressores, né? Sim. E isso acontece no dia a dia nas cidades, assim. Então, esse erro de identificação é uma coisa que temos que tomar muito cuidado. E nesse caso desse colega nosso foi exatamente isso. Ele segurou o dedo porque ele ia atirar, ele falou, não, vou esperar um pouco mais. Esperou, daí conseguiu ver a identificação e viu que eram policiais. Sim. Então, é importante o atirador designado, conseguir trabalhar isso, né? Entender e ver a situação. Então, novo cangaço, ele é uma parte do trabalho do atirador designado, mas não é todo o trabalho. Então, ele tem que ter
Ele tem que ter mais habilidades do que simplesmente atirar a distâncias maiores com mais precisão do que o resto da tropa, né? Sim. Algo muito que eu queria muito comentar no podcast também é algo curioso, né? Que é a utilização do semiautomático, né? Em si, que é o atirador designado normalmente, né? Obviamente que 100% das vezes está com um armamento semiautomático. A parte de atirador de precisão, os snipers das polícias dos Estados Unidos, eu vou dar um maior exemplo da polícia de Los Angeles, por exemplo, eles não utilizam mais, a gente até comentou, né, no atirador designado, eles não utilizam mais Bolt, né, eles utilizam mais armamento com Bolt, eles utilizam agora só semiautomático. Tem alguma razão deles não quererem utilizar esse tipo de equipamento agora, eles só utilizam realmente semiautomático? Então, hoje em dia você tem plataformas semiautomáticas extremamente precisas, né? Submoa e tudo, que te dá uma precisão suficiente para você trabalhar isso dentro de distâncias urbanas, né? Um fuzil ferrolhado tende a te dar mais precisão? Sim, tende a te dar mais precisão. Mas será que aquele pequeno ganho de precisão vai ser o necessário naquele trabalho específico? Muitas vezes na parte da polícia não é. É melhor você conseguir dar tiros subsequentes, ganhando, né, o follow-through e conseguindo dar vários disparos mais rápidos do que você realmente ter um pouco mais de precisão e ser às vezes, dependendo do treinamento, a pessoa é tão rápida quanto o semiautomático, mas não tem quantidade de munição, muitas vezes não tem um carregador mais extenso. Então, será que eu preciso de tudo aquilo de precisão para fazer um trabalho que as distâncias são relativamente mais curtas? Agora, vamos dar um tiro de 800, 1.000, 1.500 metros, aí aquela diferença talvez seja importante. Mas um trabalho dentro de uma área urbana, eu acho que um fuzil semiautomático, na minha concepção, eu não sou sniper, aí quem teria que falar isso seria um sniper, mas na minha concepção, eu entendo que faz o trabalho que precisa ser feito dentro desse ambiente, né? Sim. Eu vejo que bastante, na verdade, unidades dos Estados Unidos vem ter, assim, raramente eu vejo snipers dos Estados Unidos em alguma ação e tudo mais, utilizando Bolt agora. Normalmente eu sempre vejo com fuzil semiautomático. Aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, o GAT utiliza, acho que um arma light semiautomático, mas eles têm, obviamente, à disposição armamento com Bolt. E eu acredito que no Tigre, né, os policiais eles têm o Bolt também, e tem também se pegar um exemplo de outro operador do Tigre que tem, né, um armamento de atirador designado, né. Eu sei que você é um atirador designado da unidade, mas os snipers, eles têm uma certa formação nisso, não? Tem. O sniper tem muito mais formação que tem um atirador designado. Ele é muito mais treinado. A diferença só do atirador... Então, aquilo que foi, é muito fácil pegar o sniper e botar ele como atirador designado. Uhum. Não dá para você pegar um atirador designado e colocar como sniper. É outro tipo de treinamento e outro tipo de objetivo, até de recrutamento, personalidade, uma série de coisas, né? Então, se você fosse construir, fazer uma construção de um curso de atirador designado focado ao ambiente policial, o que você iria focar mais, que você ia trazer dos Estados Unidos e trazer para cá nesse sentido? Bom, te peguei agora, né? Não, até é uma pergunta boa. Já pensou? Não, mas é uma pergunta boa e é uma pergunta que eu faço para o pessoal que nós temos algumas unidades do país que tem doutrina de atirador designado, tem curso para isso, né? E é uma pergunta que eu faço para ele, assim, qual que é a função, né? Qual que é o objetivo do atirador designado? Aí, especificamente na tua unidade policial. E o treinamento tem que ser voltado para isso, né? Eu acho que tem que ter alguns pilares. O pilar, obviamente, de saber trabalhar o tiro, né? Você ter uma precisão com o teu armamento é importantíssimo. O pilar técnico, de entender o que é aquele conjunto, qual que é o envelope operacional desse conjunto que eu tenho e o que eu consigo tirar dele, da minha arma, né? Também do meu cano, do meu pulse raio, com o tipo de munição que eu estou utilizando, com o meu optrônico, o que eu consigo tirar e onde eu consigo ser inserido nessa história, né? Então, isso esse conhecimento técnico é um pilar importantíssimo do atirador designado, né? Isso, o tiro e a identificação, né, de alvos. Acho que são os três pilares aí que eu entenderia. A pessoa conseguir atirar em
em posições muitas vezes não ideais, né, e fazer bons tiros, conhecer todo o seu equipamento, as distâncias e o que ele consegue fazer, e o mais importante, o que ele não consegue fazer com aquele equipamento. Tá? A gente tem uma frase dentro da medicina que fala assim: você demora 5 anos para aprender a indicar uma cirurgia. Você demora 20 para aprender é quando você não indica uma cirurgia. Né? Entendi. Quando não é indicado para aquele caso. Então, o que eu não consigo fazer com esse armamento? Aí você tem que saber muito bem, porque a cada disparo que você dá, teu CPF vai junto, né? Então... Isso é importante sobre a parte de equipamento e tudo mais, que uma coisa que a gente está comentando tanto na área militar, né, de Forças Armadas, quanto talvez numa utilização policial, acredito que talvez um exemplo do Tigre, a utilização do armamento de DMR para fazer uma ação de, entre aspas, CQB, né? Eu acho que também você pode falar um pouco sobre a parte de equipamento, se você usa algum tipo de equipamento para proximidade, para poder fazer um avanço, para atingir um objetivo, para você ter uma posição e tudo mais. Acredito que o trabalho do atirador designado também, né, se envolve em ter a capacidade de operar junto com a unidade tática também, né? Então, sim, daí você tem que pensar quais são as ações que você pode ter de atirador designado, qual que é o trabalho dele. Você tem trabalho do atirador designado isolado. O que é o atirador designado isolado? É o atirador que trabalha, ou ele, ou mais um, ou mais três, dentro de uma viatura. Ele é o atirador designado daquela equipe menorzinha, ou ele está sozinho ali. Ele tem treinamento e tem equipamento para isso. E numa situação ele vai conseguir fazer disparos mais precisos, identificações mais distantes, para conseguir fazer um bom disparo, uma boa neutralização de ameaça. Então esse é um jeito da gente trabalhar o atirador designado. Outro jeito é ele ser de equipe tática, né? Então são jeitos diferentes de trabalhar ele. Então na PM, por exemplo, a equipe tática geralmente tem o seu sniper, né? E isso ele consegue fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes naquela equipe só tem um sniper, mas você tem, por exemplo, uma saída pelos fundos que você quer cobrir. Então, você sabe que a entrada principal seria a parte da frente, você bota o sniper na frente para fazer esse trabalho, você pode botar o atirador designado na parte de trás para você conseguir fazer uma certa proteção na parte de trás. Então, ele consegue fazer uma atuação em conjunto com o sniper, sabe? Pensando num trabalho assim, talvez não o principal, mas o secundário ali. Ele consegue cobrir o deslocamento da equipe, porque vai fazer um deslocamento, ele consegue fazer essa cobertura desse deslocamento. Ele, em situações de confronto, mas em áreas abertas, ele consegue tomar a frente e fazer neutralizações de ameaças mais longes, que muitas vezes com o eletrônico tradicional você não consegue, né, fazer esse acerto. Então, mas o equipamento dele também é diferenciado. Ele tem optrônico, geralmente tende a ter um cano um pouco mais longo. Isso é um equipamento mais pesado, mais longo. Em CQB isso prejudica um pouco, né? Bipé, né? O bipé. Então, o que acontece? Ele tem que ter um equipamento que ele consiga fazer o CQB, que ele consiga fazer as funções que ele tem que fazer como operacional daquela equipe, e aquele equipamento tem que dar condições de fazer os disparos de curta e média distâncias com precisão. Então, ele é o famoso equipamento Michael Jackson, né? Ele não consegue fazer... Ele não é um equipamento de precisão, como é o equipamento do sniper, aquele que tem munição específica, luneta específica, cano específico. Ele tem tudo focado para precisão, e ele não é um equipamento de CQB curto, pequeno, leve, que tem mobilidade. Então, você fica no meio do caminho dos dois, assim, tá? Eu acho tão difícil o trabalho, por exemplo, dos caras do Core e do Bop. Eu não sei como que eles fazem disparos tão bons assim, né, de pé e tudo mais, meu, uma doideira isso. A gente soube lá de alguns casos lá com os meninos lá de Brasília lá que fizeram até disparos de plataforma semiautomática de dentro de blindado, né, pra cima. E, meu, são disparos extremamente difíceis, né, assim, porque o sniper normalmente ele vai estar numa situação mais estabilizada, em um ambiente, entre aspas, mais estabilizado do que um atirador designado, né. O sniper, o próprio sniper policial, o atirador policial, de precisão policial, ou o próprio caçador, eles infiltram, às vezes, né? O caçador militar nem se fala, né? Ele pode infiltrar, trabalha muito tempo fora, atrás de linha inimiga, né? Sim. Mas o sniper pode se infiltrar antes também e se colocar em posições melhores, né? O atirador designado, ele é uma especialidade do operador comum, né? Como você tem ali o operador comum, que é geralmente
vai ser o escudeiro, ou vai ser a pessoa que é o OPH. Esse cara, além de ser operador, ele é o OPH. Esse cara, além de ser operador, ele vai ser o designado. Ele não vai ser sempre demandado, ele vai ser sempre demandado como operador e Sim. como designado em certas situações, né? Uhum. Então, é difícil isso, porque ele tem que muitas vezes fazer disparos e fazer situações e não tem todo o treinamento que teria com um sniper, né? Uhum. Duas perguntas, na verdade. A utilização nos Estados Unidos, algo bem grande que eu vejo, vou dar outro exemplo, assim, Chicago, você deve conhecer a galera de Chicago e de Los Angeles também, eles utilizam silenciador. Qual é a vantagem nesse sentido de silenciadores? Eu não sei como é que tá a situação aqui no Brasil para forças públicas, né, ter esse tipo de equipamento, e qual seria o armamento ideal para você, tanto em equipamento de observação quanto de plataforma e tudo mais? Então, vamos lá. São várias perguntas, Douglas. Vamos começar pela primeira. Uhum. Eu vou pedir para repetir, que eu já esqueci. Que eu sou velho e já esqueço. Não, que nem eu. Silenciador, o que você acha? Tá. Baita uma ferramenta. Uhum. O supressor ou silenciador, ele te dá uma série de vantagens. Por exemplo, diminui o sinal luminoso da sua arma, né, o flash que dá. Ele vai diminuir isso diminui a chance de identificação da ameaça para o seu lado, né? Ele te faz você ter uma... Afeta na precisão? Ele não muda muito a precisão, ele muda a precisão no seguinte sentido: se eu tenho uma arma sem silenciador e eu boto o silenciador nela, meu grupamento de ponto de impacto vai ser diferente. Então eu tenho que clicar ela com o silenciador Verdade. e sem o silenciador. Mas é muita coisa? Tipo, por Dependendo. exemplo, para 100 metros, o padrão. Não, para 100 metros vai pegar no peito, mas assim, um pouco mais para o lado, um pouco para o outro, vai depender de uma série de coisas, porque ele vai alterar harmônico do cano, uma série de coisas que vai Eu fazer com que sabia a disso. munição. Uhum. Você tem que Caramba. ter a clicagem com e sem o supressor, né? Caramba, não fazia É. ideia disso. Mas assim, a precisão se mantém a mesma, assim, sabe? Uhum. É só a diferença de clicagem. Aí você. Mas é essencial. Você acha essencial para um atirador designado? Sem dúvida nenhuma. Assim, se o peso não for um empecilho muito grande ali, taticamente é muito interessante, né? A gente saber também que se todos nós temos supressores, você consegue identificar a diferença, um tiro suprimido de um tiro não suprimido. Então você sabe quem que está atirando. Isso taticamente te ajuda muito, assim. Uhum. Além obviamente do impacto, né, da onda de choque que tem, não só o som, mas a onda de choque, Sim. e que te ajuda a não ter danos crônicos para frente aí, né? Duas Então, coisas que você tem, lanterna e laser. Como isso ajuda? Eu sei que você, a lanterna que você tem na sua plataforma designado, ela é super forte, ela tem uma funcionalidade ali no sentido, talvez, uma situação de crise ou algo do tipo. Então assim, é ok realmente ter um equipamento de lanterna, ter laser, esse tipo de coisa. Então, eu É preciso ter o lado relativo, ruim e né? o lado bom, é relativo. Uhum, sim. Ter uma lanterna, principalmente em áreas abertas, assim, não é uma coisa muito. Quer dizer, é bom você ter, mas usar a lanterna numa área aberta é um pouco complicado, porque se você aciona a tua lanterna, você vira um alvo, né? Sim. Então, isso é um pouco complicado, mas é interessante você ter para você poder conseguir fazer uma identificação que você precisa disparar ou não. Aí você tem que pesar, será que se eu ligar a lanterna eu vou ser um alvo? Isso é interessante para Ou... um curso, né? Sim, claro. Porra, Isso faz bastante. toda a diferença, você saber Então, é a diferença de técnicas e táticas, né? Aham. Técnica é eu saber escolher a lanterna, saber acionar a lanterna, você apertar o botão e desligar o botão. Agora, a tática é saber quando que eu uso essa lanterna, né? Em que situação eu vou usar. Então, eu vou usar minha técnica em uma situação real, numa situação complexa, e saber se eu devo utilizar ou não, né? Ou qual técnica eu devo utilizar. Isso é a tática, né? Vou dar um exemplo. Eu lembro de uma última ação que a Polícia Civil do Paraná fez aqui em São Paulo. Eu lembro que vi um vídeo seu que você estava bancando, né, uma janela, e você sabia que a unidade tática estava talvez entrando dentro daquela casa, né? Então ali a lanterna seria eficiente para poder, né, assim, além de ter ali, você ter uma identificação melhor do ambiente, né, porque é um ambiente escuro e tudo mais, e dar uma
entre aspas, cobertura à equipe tática, né? Junta ali com a lanterna, mesmo assim, mesmo se expondo, né? Porque você está com a lanterna ali, de certa forma você está se expondo, mas você está ali ajudando a equipe tática, né? Identificando ali que aquela janela está protegida, entre aspas. Faz sentido isso? Faz, Faz, né? são comunicações que nós temos, né? Você tem comunicação que tinha comunicação das armas, a tua posição, como que você está se portando, aquilo indica se você precisa de apoio ou não, o que eu estou iluminando, o que eu estou fazendo, indica o que eu quero fazer. Muitas vezes é difícil, por exemplo, você entrar na casa de uma pessoa e essa pessoa tem uma lanterna tão forte quanto a gente tem e ficar trabalhando com ela. Então, se você vê essa lanterna rodando ali dentro, provavelmente é outro policial, né? Se ele chega e vê eu apontando minha lanterna por uma certa região, é porque eu estou esperando apoio de alguém para poder terminar de resolver aquela certa região. E, obviamente, para iluminar, para poder enxergar o que está acontecendo, né? Se tem alguém escondido ali ou não, ou se é uma situação que eu preciso usar a minha lanterna como um equipamento de menor potencial ofensivo. Eu quero que ele consiga, que eu jogue a luz nos olhos dele, não que ele fique cego, mas que ele tenha dificuldade de me identificar ou de ver os meus contornos, né, do outro lado, né? Isso é uma coisa importante também. Então, certas situações você vai usar de um jeito ou de outro. Então, a lanterna é uma excelente ferramenta, mas tem certas situações que a gente usa e certas situações que não, né? Laser é a mesma coisa, né? Laser também, laser visível também, né? Porque isso funciona até como efeito choque também, né? Então, situações que você tem o laser te ajuda a pessoa a identificar, eu vejo um laser de tal pessoa em tal lugar, eu sei, beleza, aquela pessoa está cobrindo aquele lado, eu vou para outra janela, vou para outra porta, vou para outro cômodo, né? Então, ele te ajuda também a fazer essa identificação para onde que essa pessoa está fazendo, quem que está cobrindo ela. Sim. Se eu vejo uma pessoa com os braços levantados, vejo um laser no peito dela, eu falei, legal, alguém tá controlando ela, posso procurar um outro trabalho, né? E isso também serve como identificação, serve como até o efeito choque, que a gente fala, né? Entrar numa casa, a pessoa com um monte de lanterna ligada a laser, que a pessoa vê um monte de laser batendo na parede, ela fala assim, se eu tentar alguma coisa, a chance de eu morrer é alta, né? Então, isso inibe que ele tenha algum tipo de reação, né? Outra coisa importante também sobre o atirador designado é que ele pode ser usado em plataformas aéreas, né? E isso, você teve alguma experiência em relação a isso aí? Ou você acha que aqui no Brasil, eu sei que acho que os meninos do CAOP, né, do Grifo, talvez tenham uma base boa nisso aí, não sei se os meninos do COT também, mas isso é algo que eu acredito que nem tenha no Brasil, eu acho. Tirando, obviamente, os operadores táticos, né? Os tripulantes táticos das aeronaves, obviamente. Mas o atirador designado mesmo, focado na parte aérea, eu acho que só o exército brasileiro talvez tenha algo nesse sentido. Não sei se você sabe algo sobre. Tem pouco, né? A gente está engatinhando o atirador designado de uma forma geral no mundo, no Brasil mais ainda, né? Você dar disparos de plataforma aérea com as plataformas que nós temos hoje no Brasil, de tipo de aeronave, pelo menos pensando na parte policial, é difícil. A maioria das naves que nós temos na polícia são esquilos, né? E eles não são dos mais estáveis para você garantir o seu tiro lá de cima, né? Sim. Tem técnicas para isso, tem uma série de coisas que dá para fazer, mas assim, até os próprios tiros dos operadores táticos são tiros muitas vezes de supressão, são tiros naquela região. Fazer um tiro com uma certa precisão em cima de uma plataforma dessa é mais difícil, a não ser que você tenha uma baita de um helicóptero super estável que você consiga fazer aquele disparo dali. Eu vejo que normalmente eles colocam uma fita, né? Tem. Consegue fazer uma fita e fazer um balanço ali para encaixar o fuzil ali, né? Mas mesmo assim é difícil, não é fácil. A aeronave precisa ser muito estável. A comunicação do piloto e da equipe ali para você conseguir fazer isso precisa ser muito bem treinado, sabe? E assim, de ações reais, eu não lembro ninguém que tenha feito isso nessa situação. Poderíamos talvez ter snipers, mas de atirador designado não lembro de nenhum. Eu sei que o Tigre trabalha muito, né, na parte da fronteira e tudo mais, na atuação em áreas fluviais. Você acha que tem como utilizar o atirador designado em embarcação ou em algo nesse sentido? Eu sei que é um tiro ridiculamente difícil, mas você acha que você vê alguma utilidade nesse sentido?
Foda, né? Foda, porque geralmente é noturno, né? Você tá com óculos de visão noturna. Levando em consideração que você está com o seu, que você tem um laser IR. Você acha que dá. Designador, mas assim, mesmo assim Quase. é difícil. As embarcações estão uma seguindo a outra Sim. a 100 km por hora, mais que isso às vezes. É quase a mesma Então, base da aeronave. Precisa estar numa certa velocidade, não, uma embaixo estabilização. mais é difícil, é bem difícil. Aham. Eu não vejo assim, a não Sim. ser que uma situação específica, assim, mas essa de perseguição e de É. acompanhamento em Seria mais, eu vejo muito isso anti-pirataria, é mais para imobilização de veículo, né? Então ali tentar atingir, né, obviamente a embarcação e tudo mais, o motor da embarcação, né? Rafa, eu vou te falar uma coisa: tiro com alvos em movimentos são extremamente difíceis, não são fáceis de fazer, não. Agora, disparos em alvos em movimento, com você em movimento também, aí é Nossa. uma loucura gigantesca, Você tem sabe? que fazer uma matemática mental muito grande, né? Onde vai estar, aonde pode estar, né? É muito difícil, assim, sabe? É muito Aham. difícil mesmo. Ah, eu não sei, não sei quanto isso seria possível, assim. Uhum. Eu E fico. estamos falando, atirar na direção, legal. Estou falando de Uhum. tiros precisos, você garantir o seu tiro com Sim. certeza. É. O Bem que me, difícil. o que me leva a pensar o quanto de treinamento você precisa ter, por exemplo, eu descobri há pouquíssimo tempo atrás que o Capitão Phillips foi salvo por 556 num HK-416. Eu não sei como que o cara fez aquele tiro, cara, na água. Assim, é bizarro pensar nisso, né? Como que aquilo aconteceu? E era Eu não uma sabia também, não. eu descobri há pouco, eu vou mandar pra vocês o podcast do atirador. E eu falei, cara, não é Pô, possível que foi um 556. Não é possível. E eu falei, cara, como esses caras fizeram esse tiro, cara? Como eles fizeram esse tiro de 556 e atravessaram. Eu não sei qual que é o vidro, né? Qual que é aquilo lá, qual que é o material daquilo, mas, meu, eu fiquei de cara em saber que os caras fizeram um disparo daquele de 556. Se bem que a distância era bem pequena, né? O barco tava bem próximo ao outro barco ali no resgate do Capitão Phillips. Vou chutar uns 30 metros, mais ou menos. Mas ainda assim, meu, é um tiro dificílimo. Como os caras fizeram isso? aquilo geralmente não é vidro, né? Aquilo geralmente é um tipo de plástico, né? Um composto plástico, Entendi. até para não quebrar tão fácil, né? Armamento ideal ou equipamento ideal? O que você acha que você acha? Se você pudesse montar, obviamente, tivesse todo o orçamento do mundo para poder montar um armamento de tiro designado. Ou uma arma Putz, então média. vamos lá. O problema é qual que é a função e qual que é a equipe. Lembra que a gente falou que o tiro designado ele tem que Uhum, fazer as funções da equipe tradicional? Se a sim. equipe tradicional utiliza 762, o tiro designado vai utilizar 762. Vamos levar em Se- conta então um se- grupo Tigre. Oi? Vamos levar em conta então um grupo Tigre. Tá. De uma forma geral, a gente trabalha com 556, o tiro designado vai trabalhar também com 556. Trabalhar com 762 é melhor? Ele é muito mais preciso, né? É um tiro muito melhor de dar. O problema é que se for fazer for fazer um CQB com 762, eu vou ter um armamento às vezes, posso ter um armamento pequeno, hoje em dia tem modernos que são menores, mas assim, geralmente é um armamento maior, mais pesado, e que vai passar barreiras intermediárias que o 556 não passa normalmente. Então são outros cuidados que tem que ter associado. Então assim, se você for mudar o calibre, tem que ser muito bem estudado as vantagens e as desvantagens de mudar esse calibre. Hum, Eu posso muito bem pegar e trocar um carregador de 556 com um colega meu, operador, mas se eu tiver com 762, não necessariamente. Se eu acabar a minha munição, acabou. Né? sim. Então, porque daí provavelmente só eu vou estar com aquele calibre. Isso é uma coisa que tem que se levar em conta, né? Uma das coisas. Outra coisa, tamanho de cano, se tiver um cano um pouco maior, vai te ajudar um pouco na precisão. Uhum. Você consegue fazer um tiro de tiro designado com um cano de 11,5, 10,5? Até 250 metros? Consegue. Eu fiz o curso na FBI com um cano desse, Uhum. e com 20 atiradores lá, eu fiquei em sexto lugar. Né? Caramba. Eu não sou um dos melhores atiradores do Aham. Tigre, não, sabe? Eu sou um atirador bem normal. Aham. E mesmo assim consegui fazer uma boa pontuação que eu consegui ficar em sexto lugar lá. E com equipamento de cano bem curto, né? Sim. Marca em termos de plataforma, tem alguma. Você acha que o coach já seria suficiente ou você acha que tem alguma preferência nesse sentido?
Aí vai depender muito da unidade, né? Se cada unidade usa um tipo de plataforma que não seja uma plataforma R, eles vão ter que trabalhar dentro daquela plataforma que eles utilizam para ter a mesma doutrina. Então, isso que a gente entendeu. O atirador designado é um policial ordinário. Uhum. Ele tem um pouco mais de treinamento para conseguir fazer com aquelas plataformas que todo mundo utiliza. Ele tem um optrônico ali e ele consegue fazer disparos a uma distância maior. Acho que o mais importante dessa história toda é ele conhecer muito bem a plataforma, por isso que a mesma seria o ideal, e que ele que tem um optrônico que ele saiba mexer muito bem nesse optrônico, ele entenda tudo que ele consegue tirar daquilo e tudo que ele não consegue tirar daquilo para que ele saiba os limites dele. E isso é importante. A gente poderia chamar o Braulio para falar sobre essa parte, mas qual que é a sua preferência de optrônico? Se você pudesse escolher algum, obviamente, qualquer um no mercado. Bom, aí a grande discussão disso, né, tem grandes discussões dentro do mundo de ativo designado, né? Uma grande discussão é que calibre utilizar, né? A gente falou do 556, 762. Uhum. Nenhum dos dois está errado. Qual vai te dar mais vantagem para aquela função e aquela característica que você tem. Nós temos a discussão de tamanho de cano, passo de raio, mas uma outra grande discussão é o que utilizar de optrônico. Sai de duas linhas, basicamente. Você pode usar um red dot com um magnificador, né, um magnificador que vai aumentar o que você consegue enxergar, né, vai trazer mais para frente o que você consegue enxergar. Magnificadores de 3 vezes até 6 vezes você pode usar. E você tem LPVOs, que eles são como se fosse o red dot ou o holográfico e o magnificador juntos, numa mesma casa, no mesmo casco, que ele pode ir de um aumento até 10, né? Tem de 1 a 4, 1 a 6, 1 a 8, 1 a 10. Tem essas aumentos de magnificação fixa também, como a COG, né, de 4 aumentos, por exemplo. Ah, sim. Que ela sempre só tem 4 aumentos, né? Uhum. Então, qual que é a vantagem de um e de outro? A vantagem do red dot homolográfica com magnificador é que você pode trabalhar com red dot holográfica, que é uma aquisição geralmente mais rápida, né, do que o EL com magnificador. Você consegue fazer uma aquisição bem rápida com magnificador, mas precisa de um pouco mais de treino, né? Que é com LPVO, desculpa, né? O red dot em comparação com LPVO. LPVO exige que você tenha mais treinamento, porque a distância do teu olho até a lente da LPVO tem que ser sempre a mesma, muito próxima. Se você variar um pouquinho, você já não consegue enxergar as coisas direito. Por causa do paralaxe, diz? Por causa do eye relief, que é a distância Tá. de focal ali que você precisa ter para você conseguir enxergar bem ali a lente. Tá. Uhum. E o red dot tem uma distância focal infinita. Você pode botar 3 metros de você, se você olhar o ponto lá, você consegue ver e disparar. Sim. Então, o red dot ele te perdoa mais o teu erro, sabe? E a LPVO nem tanto. E o magnificador que se usa com o red dot, ele é fixo, né? Se eu tenho um magnificador de 3 vezes, eu boto lá, ele está aumentado em 3 vezes. Eu não posso fazer de 1 a 3. Não posso escolher 2, 2,5. Não, ele é 1 ou 3, né? 1 ou 6, 1 ou 5, de acordo com o que você está usando, 1 ou 4. E o LPVO você pode fazer a magnificação que você deseja, utilizando uma alavanca ali, qual que você quer. Vantagem da LPVO é que você tem geralmente uma transmissão de luz melhor, porque as lentes são formadas ali dentro, nem sempre, a maioria das vezes não é a área ali dentro, que tem um outro gás que vai ajudar na transmissão de luz entre as lentes, sabe? E ali já no red dot com o magnificador, você tem um red dot ou holográfica, aí você tem o ar, né, o espaço, aí você tem um magnificador que são outras lentes. Caramba. Então é muita coisa para a luz passar, isso escurece a imagem. Sim. Essa imagem faz com que você diminua as suas chances de identificação de ameaças. Sim. Então o LPVO geralmente é mais claro, né? Obviamente vai depender da qualidade da lente, mas de uma forma geral ele é mais claro. Falando sobre magnificador, eu fiz o curso, eu fiz alguns exercícios com magnificador, é impossível identificar alvo, eu achei basicamente impossível identificar algum alvo assim, 50, 30 metros, eu não sei qual que era o primeiro, qual era a metragem da primeira parte de identificação, você lembra? Todos estavam a 100 metros, a diferença é que eles eram as imagens eram ajustadas para parecer que estava mais perto ou mais próximo, mas todos estavam teoricamente, pessoas
tamanho humanas a 100 metros. Sim, eu acho que a primeira ali talvez dê para identificar, mas de resto já começa a ficar difícil por conta de pequenos detalhes ali. Então, por exemplo, parte de armamento, parte de, por exemplo, identificação policial, esse tipo de coisa. Isso porque, assim, a gente nem trabalhou, eu não sei se o FBI talvez trabalha com isso, uma unidade mais, talvez mais especializada, parte de luminosidade, esse tipo de coisa, variação de tempo, porque a gente pegou chuva, né, no primeiro dia. A magnificação fica absolutamente impossível, porque são basicamente 4 lentes ali com água, e, meu, então esquece, não tem como identificar alvo mesmo, assim. A vontade que dava, na verdade, de me largar o fuzil e falar, cara, não quero atirar mais, porque eu não tô enxergando nada, fica sem graça, né, entre aspas, a diversão ali. E com a LPVO também, eu não sei quanto tava difícil pra galera ali por conta da chuva e por outros determinados fatores ali, né, às vezes, sei lá, qualquer outro fator do ambiente em si, né. A chuva é uma coisa que prejudica demais, né? E é uma coisa que tem que saber trabalhar também o teu fuzil com isso, sabe? A entender como funcionam as capas, por que tem aquelas capas, por que uma tem vidro, outra que não tem. Tudo isso, essas situações que bota de equipamento à prova para saber se realmente uma situação igual essa, com uma chuva desse jeito, você consegue utilizar ele ou não, né? Então, se você precisa ter um equipamento acessório para te ajudar nisso ou não. Mas, assim, no curso FBI, consistentemente, quem estava usando o magnificador ficava sempre em último ali, sabe? Nas últimas posições. E ali na prova de identificação também, do curso que a gente fez também, eu tô com os números abertos aqui, para você ter uma ideia. Quem tinha Red Dot com magnificação ficou bem pior que quem tinha LPVO. Quem tinha LPVO foi 42% melhor na identificação dos alvos. Nossa! É quase 50% melhor de identificação por você estar com uma LPVO. Caramba. E, então, em prova de tiro, por exemplo, não foi tão grande a diferença. Por quê? A LPVO foi 10% melhor que a magnificação. Porque o Red Dot, se eu botar no peito e disparar, vai dar lá, entendeu? Você não precisa identificar muita coisa. Mas quando você precisa de detalhe, você precisa que a luz passe. Né? A luz passe pelo teu aparelho e que você consiga enxergar aquilo bem. Então, aí que a LPVO ela realmente brilha em relação ao Red Dot com o magnificador, né? Não é uma afirmação, nem uma regra escrita, mas seria essencial usar uma LPVO, talvez, para um tipo de serviço. Eu sei que é algo polêmico de se falar, né, de se escrever em uma pedra, mas para uma identificação de alvo no serviço policial, uma LPVO seria melhor do que um magnificador. Se o policial tivesse um treinamento para trabalhar tiros a curtas distâncias com uma LPVO e conseguisse consistentemente colocar o wire leaf certo e não ter esse tipo de problema, eu acharia que sim. Mas nem tudo na vida Sim. tem vantagem e desvantagem em tudo que você faz. Né? Então, se eu tenho um policial e eu não consigo ele tem um treinamento adequado, que ele não vai achar essa LPVO rápido, fácil, isso. A maioria dos disparos que ele vai fazer vai ser de curtas distâncias. Um caso ou outro que ele vai fazer disparos a distâncias maiores. Então, de uma forma geral, ele tem que fazer os tiros de curtas distâncias bem, né? E isso é uma coisa que também se bota à prova que foi botada à prova no curso do FBI. Eles têm uma pista, a pista dele de diretor designado, que é uma pista que você tem que passar e ser aprovado, é uma pista que tem a fase longa de tiro e tem a fase curta de tiro. E a fase de curta de tiro é você conseguir fazer bons tiros com aquele teu equipamento a distâncias curtas de forma rápida. Então você tem que conseguir fazer as duas coisas. O teste é formado não só de você conseguir atirar a distâncias longas com compressão de tempo e visão, mas você conseguir fazer isso também a distâncias curtas com aquele mesmo equipamento. Né? Então ele é feito para Então durante um tempo, então, de um determinado tempo, sei lá, 40 segundos, tinha que identificar alvos e atirar em alvos de, por exemplo, de 30 e, ao mesmo tempo, nesse mesmo cadeia de tempo, atirar em alvos de 90 metros, algo assim? Tinha exercícios desses, sim. A prova final, não, né? A prova final eram distâncias determinadas que você tinha que fazer e a pontuação, né? E você tinha compressão de tempo daí, né? Você tinha tantos segundos para fazer 5 disparos a 200 metros e tal, desse jeito. Aí tinha uma parte só de tiro na cabeça, tantos tiros na cabeça, com tantos segundos, deslocamento e tal. Então era toda eles são muito marciais, assim, na prova, sabe? Para poder te aprovar.
qual você achou mais difícil e qual você teve mais dificuldade? Porque existe uma, né, porque tem uns que você sabe que é difícil, mas você consegue bem, né? Mas qual você teve mais dificuldade, talvez? Por incrível que pareça, eu tive mais dificuldade, não foi nem na parte longa, foi na parte curta, Sério? que era uma distância que, se não me engano, era de 40 para 30 metros, Uhum. e você tinha que fazer uma corrida desses 10 metros, se posicionar e fazer, se não me engano, 5 tiros num círculo pequeno no peito, com. Eu não sei se você tinha. Não sei se você tinha 7 segundos, 6 segundos para fazer isso. Nossa, é pouco. Era uma coisa muito apertada. Quantos Você dava, disparos? você dava 5 disparos. Você dava o Nossa. último disparo, Nossa. lá o alvo vira, né, quando acaba o tempo, né? Você Caramba. dava do território e estava virando, assim. Por incrível que pareça, isso eu achei mais difícil de todos, assim, todas as etapas. Que a cada tantos metros você fazia um disparo diferente, né? Então, você podia fazer disparos 50 metros ajoelhado barricado, a 70 Uhum. metros sentado barricado, a 100 metros você fazia ele deitado só na cabeça, você fazia tiros a 7 metros, entendeu? Você tinha que fazer Caramba. cinco disparos a 7 metros em menos de 3 segundos. Então, e se errasse qualquer tiro, se aquela bola central ali, você era reprovado. Basicamente, então, em alguns exercícios, eles estavam buscando basicamente um tiro por segundo, assim, de determinadas distâncias. Uau. Distâncias, eu vou dizer, distâncias médias, sim. Distâncias longas você tinha um pouco mais de tempo, distâncias curtas você tinha menos tempo, né? Caramba. Então, ele é bem, bem equilibrado nessas coisas Aham. e te faz te tirar habilidades diferentes nessas distâncias diferentes, tanto na fase longa quanto na fase curta da prova, né? Qual é, E qual é o exercício mais difícil? tiro em movimento, acertar alvos em Isso movimento. que eu ia perguntar. Aqui no Brasil deve ter pouquíssimos lugares que promovem isso, né? Tiro em movimento, porque é uma tecnologia, né? De poder movimentar o alvo lá, seja com robô, seja mesmo, né, manualmente, algo do tipo. Então eu não sei até, para ser sincero, se é grande isso no Brasil. Eu acredito que seja bem pequeno, na verdade, em tiro em movimento. Lá nos Estados Unidos é igual merda, né? Igual qualquer coisa. Tipo, tem bastante ranges lá que, principalmente de forças armadas ou até mesmo de policiais que tem bastante tiro em movimento, e aqui no Brasil eu acredito que esteja, sei lá, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Então, como que é isso? É tão difícil mesmo? É difícil, Rafa, porque você tem marcações no teu vidro que vão te ajudar nisso, mas assim, você está posicionado, você está numa distância razoavelmente longe daquele alvo e ele está em movimento lateralizado, é difícil você conseguir pegar o alvo assim. Assim, você consegue acertar o alvo? Você consegue. Mas você consegue acertar naquela área que você quer acertar mesmo, dentro de uma área bem Sei. específica. Aí, acertar o alvo é uma coisa, acertar com uma letalidade importante é outra, né? Então, eu não quero um tiro na barriga do cara, né? Eu quero um Sim. tiro bem colocado no centro do tórax ali dele. Uhum. E isso com tiro em movimento é um tiro difícil assim de fazer. Eu tava vendo o vídeo, é rápido, ele passa muito rápido. Passa, nossa, eu também dá. Eu falei, vocês estão passando correndo, pra sair correndo? Ele falou, não, não, tá gostando de andando. Eu falei, cara, vocês andam rápido pra caramba, né? Mas tudo bem. Caramba. Mas Quem desenvolveu esse curso lá? Foi o próprio FBI? Foi o HRT? Ou foi alguma foi, foi, instituição? o, foi o pessoal ali da SWAT, do FBI mesmo, né? Aham. Esse foi até um curso que foi o filho do Carl Reagan, que é o Carl ele é um dos chefes lá da SWAT lá, Uhum. e ele é um sniper, e ele que desenvolveu o curso de tiro designado. Inclusive, ele está se aposentando, e o último curso de tiro designado que ele deu foi Ah, esse, que que eu legal. participei. Uhum. Cara, ele foi muito legal, ele emocionado, chorou no final. Que legal. Ele foi muito legal, assim. E normalmente, assim, eles premiam do terceiro, o segundo e o primeiro no curso, né? Uhum. E eles recebem muito equipamento lá, né, para testar e tal. E daí os equipamentos que eles não acabam não testando ou que tem excesso, eles dão nesses cursos, né, de premiação. Sim. E daí, como eu peguei sexto lugar,
eles de homenagem por ter vindo de fora, tal, eles premiaram do sexto em diante para me pegar, para me dar uma premiação para mim também, né? Eu falei, Que tá legal, ótimo, tô aceitando. que legal. Eles E por... me deram um red dot lá de premiação, foi bem Sério? bacana. Uhum. Caramba. Por enquanto, você é o único brasileiro que fez esse curso. Não, tem outros brasileiros. Teve o major do Exército que fez também, que é um cara bem bacana, Uhum. que fez o curso de tirano designado também lá. E ele é um cara bem legal também, foi bem também. Caramba, cara. Eu acho super interessante, assim. Eu espero que cresça bastante essa parte de atirador designado do Brasil. A gente consegue identificar, né, que assim, tem muito que avançar nesse sentido, principalmente na parte que é mais importante no serviço policial, que é a identificação, né, de alvo e realmente para poder salvar a vida. Teve alguma coisa médica, aliás, nesse curso? Não, né? Não teve nada médico, não. Pistola. Só os pistola. ah, Sabe, não Tipo teve um nem transição. aquecimento, nada? Nem Não, transição. não teve nem transição, não teve nada. Ah, Eu tinha que acabar fazendo transição, né? uhum. E não teve nada de transição, teve só o tiro de fuzil mesmo. Mas bastante tiro. E foi. E, cara, os exercícios são todos pensados, tanto tem um objetivo, porque é Uhum. bem interessante de ver, assim, a tua evolução. No final do curso, eu tava botando tiro, assim, na cabeça da pessoa de distâncias grandes, assim, sem muita dificuldade, cara. É impressionante A curva como foi grande, assim, você sentiu, tipo, foi, nossa, olha, eu realmente. foi. Foi aquela coisa de falar assim, não, saí do curso lá e eu não tinha dúvida nenhuma de conseguir botar um tiro na cabeça da pessoa a Caramba. distâncias aí de 100 e poucos metros, assim, sem fazer Aham. muito esforço, não, sabe? Então, Existe algum curso mais avançado que esse nos Estados Unidos? Provavelmente deve ter, né? de Mas. sniper, né? Daí tem os cursos de snipers, né? Aham. Mas o de designado, assim, deve ter de outros lugares também, claro, né? Cada unidade deve ter o seu curso lá. Uhum. O lado bom de fazer do FBI é todo o aparato, estrutura que os caras têm. Eles são Polícia Federal dos Estados Unidos, né? Então, Nossa. eles falam que nós somos o primo rico das polícias americanas. Uhum. Então, eles têm munição a rodo, tem tipo de armamento a rodo, tem estrutura deles é sensacional, a casa de matar deles de 3 andares, com sótão, com Nossa. porão, já tira para cima, para baixo, não passa. Usa munição frangível, usa munition, granada explosiva, o que você pode imaginar, assim, em quantidade, assim, não tem frescura, sabe? Então é Aham. bem bacana, assim, e eles apoiam, assim, bastante a gente, é bem legal de ver. Eu fiquei curioso mesmo pra saber de. Tem brasileiros lá, né? E eles, né, recebendo os brasileiros tão bem nesse sentido, sei porque a gente tá atrasado, né? Obviamente é algo comum a gente ter esse pouco desse atraso, né, de desenvolvimento na parte operacional e tudo mais, mas acho interessante essa. Isso é em Chicago ou é em Quantico? É em Chicago. É em Chicago, né, é Chicago. no centro de treinamento regional deles, né? Todas as unidades de SWAT, desculpa, todas as unidades de SWAT do FBI e também SWAT de departamento de polícia participam desse treino. Sim. Lá foi uma sequência para chegar no curso, né? Eu Uhum. fiz o curso de SWAT, depois eu fiz o curso de instrutor de fuzil, Como é e o curso de daí, SWAT do FBI? cara, é um curso bem interessante, cara, extremamente técnico, assim, e que CQB, talo. CQB pra caralho, CQB, Uhum. CQB, né? E aí tem um pouco da parte médica, mas bem pouco, assim, Uhum. bastante tiro, bastante CQB, assim, e muita identificação de alvos. Os alvos deles são sensacionais, né, cara? Os alvos Ah. deles são 3 pessoas, assim, no alvo, e são as mesmas. Só que dependendo do alvo, uma pessoa tá com a arma, de repente a outra tá com a arma, de repente a outra tá com a arma, e você não consegue decorar os alvos, porque pode estar com Uhum. qualquer pessoa. Então você aprende a ler as mãos das pessoas em vez de ficar olhar Isso é pro legal. rosto da pessoa, né? Então, Force on Force, que fazia com Simunition. Caramba, que legal. Cara, é muito legal, um curso extremamente alto nível pra caramba, e é aquele curso assim que. E os caras são muito legais, né? Então, até falei, né? Chegamos lá, domingo, começar segunda-feira o curso, chegamos domingo, pousamos lá 10 horas da manhã no Chicago. O chefe do BI já liga e fala: vocês estão aqui em Chicago? Estamos, então vem pro range, né?
A gente Aham, legal. foi lá para lá. Eles falaram, eles montaram assim, que fuzil que você usa? Ah, eu uso um Colt com tal red dot, com tal tamanho de cano, sei. Ele monta uma arma igual você usa para ir lá fazer o curso. E a Cara, pistola, porra, Glock 17 e tal, o cara monta igual para você. Aí fala, aham, vamos lá clicar as armas. A gente vai pro range e passa o domingo inteiro atirando lá com eles. Eles fazem você passar em grande parte dos exercícios que vai ter lá, além de aham, clicar o teu armamento, até para você treinar. Ele fala assim, eu sei que munição para vocês é difícil no Brasil, é caro, e aqui nós temos excesso, então a gente gosta de espalhar a riqueza, assim, né? sim, Não num jeito babaca, mas um jeito muito legal, assim, no sentido que atirem porque a gente sabe que é difícil e a gente tem essa facilidade aqui, então sim. a gente quer dividir isso com vocês. Então, eles são muito legais, cara. Isso acaba afetando muito, né? Eu acho que eu tava comentando com um amigo meu sobre que o quanto a nossa dificuldade em relação à munição afeta um pouco na nosso crescimento, né? Como no nosso crescimento operacional. Isso é muito visível, porque eu vi uma vez um britânico falando sobre o quanto os americanos eles têm tendência a ser melhores em algumas atividades, justamente porque eles têm uma maior facilidade em munições e tudo mais, esse tipo de coisa. E isso acaba realmente afetando, né? Eu, pelo menos, eu consigo identificar isso de alguma forma. Não, com certeza, né? Muita coisa você consegue treinar sem munição, mas Sim, muita coisa você precisa da munição para treinar, né? Então, senão você as tuas conexões neurais acabam não sendo tão feitas tão bem assim, né? uhum. Para esse treinamento. Então é importante ter a munição para treinar. E isso, cara, isso é sensacional. Os caras, por exemplo, ideia assim, acabava o curso às 6, 7 horas da noite, e o pessoal ia embora, eles olhavam pra gente e falavam, vocês querem continuar tirando aí? Vamos lá. A gente ia pro Não, range, continuava tirando. O que vocês querem aprender? Ah, quero ver se você quer ver tal coisa. Como que você faz desse jeito? O que que vocês cara, usam isso? Como faz? Eles ficavam de noite ensinando a gente lá isso, porque eles ficam honrados, assim, impressionante. Falar assim, pô, vocês vieram lá do Brasil até aqui, estão gastando dinheiro do cara. bolso para fazer o Uhum. curso. Eles tratam a gente muito bem lá. Que legal. A parte médica deles é bem perto da nossa, assim? É bem perto, assim, eles não têm, tem um médico lá dentro, né? Mas Uhum. todos deles ali são ex-militares, né? Tem Sim, pessoal que foi Marinha, tem pessoal que sim. tem SEAL, tem pessoal que foi Delta, então eles ali, eles têm um treinamento básico muito bem feito, né? Então é bem bacana de ver, assim. Médico lá é quase meio padrão, né? Então, nesse sentido, eu vejo que lá aqui a gente tem que fazer esse trabalho, por exemplo, de incentivar, né? Obviamente na área de operações especiais é algo comum, mas às vezes na área policial, assim, algo, até em unidades táticas é algo que tem que ser influenciado, né? Tem que ter um empurrãozinho mais lá, já é um pouco mais normal, né? Tem essa parte médica, assim, é bem mais focada nesse sentido. Porque lá o médico é uma peça cara, sabe? O Uhum, médico não vai para a linha de frente. Você perder um uhum, médico custa muito lá. Então, o que que eles fazem? Os médicos ficam de retaguarda, ficam no hospital, ficam fazendo cirurgia, esperando o pessoal lá. Então, eles têm toda uma cadeia de profissionais da área de resgate que muitas vezes são melhores que os médicos no resgate, eu digo, na sim, maioria das vezes, sim. porque eles fazem aquilo direto e são tem um treinamento tático para fazer isso, então eles acabam usando esse pessoal para fazer esse meio campo até chegar no médico no centro cirúrgico. Então, Uhum. Eu, dificilmente o médico não vai para frente, sabe? Não vai para frente de batalha. Eu sei que no FBI tem um curso, acho que é FBI Operational Medics. Eles podem atuar tanto em attachment com o SWAT, HRT ou unidades aéreas. Eu sei que é um treino, é tipo, eu não sei se você sabe disso, mas eu já li sobre que existe uma pipeline só para a parte médica no FBI, assim, que eu acho muito foda. Acho realmente incrível. E tem que ter, né? Isso aí é importantíssimo. A gente está tentando construir isso no Brasil, né? Já há anos, do pessoal ter um treinamento mais adequado nessa área. É uma especialidade que o operador precisa ter, todo mundo precisa ter o básico do básico, Uhum. e mais em times de operações especiais, times táticos, você precisa ter pessoas um pouco mais avançadas também para poder dar um atendimento um pouco mais profundo nessa história. Então, a Falando gente nisso, está. e após? Cara, nós estamos com um problema aqui na escola de polícia porque está tendo curso de formação, né? E não está tendo Hum, nem
estão pegando, às vezes, auditório de outras escolas para poder dar conta, para Caramba. poder fazer. Então, a gente está com um problema de local, né? Que eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma parceria para ver se eu consigo outros locais para a gente poder rodar a pós. A pós é importantíssima, sabe? Para a Aham. gente poder gerar novos operadores, né, mais avançados e que consigam ser instrutores aí do pessoal. Tudo esse negócio de Covid, eu acho que deu uma atrasada boa também nesse sentido, Nossa, né? ficamos 2 anos sem parado, né? Sem fazer Aham. absolutamente nada, né? E agora voltou. A escola também, com todos os projetos atrasados, né? Ela tem que Sim, focar. O que é importante que é formar os policiais, o que é a função sim. principal dela, né? Sim. Tem mais alguma coisa, Doc, que você queria cobrir? Acho que a gente tá 1 hora e pouco falando sobre isso, a gente cobriu bastante coisa. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Acho que não, né? Na realidade, não, acho que você falou bastante coisa da Uhum. parte criadora, a diferença, principalmente dele do sniper, né? Que é uma Aham. coisa que o pessoal confunde um pouquinho. Saber que o sniper é um pessoal altamente treinado, com uma plataforma de armamento e munição e eletrônico voltado especialmente para precisão, né? Ele tem um calibre geralmente acima de 308, mas, né, Uhum. acima que os snipers ficam bravos quando chama o 308 dele de 762, mas é acima de 308, o pessoal em geral 762, e Demorei pra eles descobrir conseguem. isso. E eles fazem tiros a distância maiores, fazem infiltração Uhum. e trabalham com tiro de comprometimento de refém, né? O DMR, o tiro designado, ele é um atirador moderado treinamento, sabe? Geralmente usa o mesmo calibre da equipe. O equipamento dele não é um equipamento voltado exclusivamente para precisão. Ele tem que ser multifunção. Ele precisa fazer o CQB, a patrulha, Uhum. fazer o que ele precisa fazer e aí conseguir fazer o disparo, né? Geralmente as miras, os capturantes deles são de pouco aumento, estourando 10 aumentos e no sniper 10 aumentos é quase nada para eles, né? Começa a É. querer ter a partir daí. E o DMR geralmente é um estilo de comprometimento. Sim. E é importante o pessoal entender a diferença da função dele na linha militar, né? Do Exército, da Marinha Aeronáutica, a função do DMR, a função do atirador designado na polícia, e dentro da polícia mesmo as vertentes de trabalhar como policial isolado numa viatura ou para resposta de novo cangaço, ou trabalhar para cobrir deslocamento, ou trabalhar em conjunto com o time tático. Então, tem várias funções que ele pode ser feito e entender que o trabalho dele é um trabalho razoavelmente amplo. Assim. Então, ele tem que ser treinado para tudo isso e que, se pudesse levar uma coisa final, assim, toda essa história de DMR, assim, de atirador designado, eu diria que identificação de alvo aí é uma coisa que os cursos no Brasil têm que melhorar bastante, no sentido de forçar o atirador designado a ler o alvo, forçar a entender o alvo e se é um alvo tirável ou não. Porque um alvo que você erra, que você achou que era tirável, e o pessoal viu isso no curso, né? Um monte de gente atirou em gente, pai de família, que não era para Uhum. atirar, Aham. e saiu desolado de lá. Eu, no curso também do FBI, no dia de identificação de alvo, quando eu tirei no policial, e depois eu tirei em outra pessoa que também não era para ser tirado, eu saí assim arrasado. Eu falei, caramba, eu vim do Brasil aqui para os Estados Unidos, para o FBI, para fazer uma merda dessa, né? Eu queria ir embora no mesmo dia, né? Eu queria Caramba. acabar o curso e falar, que bosta Uhum. que eu fiz. Mas todo mundo errou no curso. Aquela pista foi feita para o pessoal errar. Foi feita para a pessoa entender que ele tem que realmente identificar a ameaça e se você não identifica, você não atira, né? Então, é uma lição assim que eu e todo mundo fez curso, a gente levou muito nisso. Isso ficou muito marcado na gente, né? E é Não faz. frustrante, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, o tempo e tudo mais, você não conseguir ter tempo de identificar e atirar, e ainda quando você atira no tempo, você erra. E aconteceu até um fato lá durante o curso, né, com uns amigos nossos, que a gente falou, sem certeza, identificou? Identificou mesmo, toma, mais um. Então eu fui ver lá, meu, obviamente, fala, puta, cara, era um alvo errado, né? E E era um ralo errado. mesmo você identificando, mesmo você trabalhando com um aparelho bom, é uma LPVO, ainda a gente talvez, às vezes, dependendo da luminosidade e etc., tem essa dificuldade de identificação, né? Eu acho muito. Sim, o estresse faz uma camada a mais que te Uhum. prejudica também. Então você tem que saber lidar com isso, né?
e ter certeza absoluta dos tiros que você faz. Porque uma coisa é que a pessoa está tirando de volta você não tem muita dúvida, né? Você vê o flash, você vai disparar lá. Agora, pessoas que não te viram, que você se posicionou, será que eu preciso atirar ou não atirar? Será que essas pessoas são alvos ou não são? Essa talvez seja a parte mais difícil, né? Eu acho que isso é mais importante também, né? Principalmente pro serviço policial, porque o serviço policial, por mais que a nossa realidade brasileira seja complicada e tudo mais, a gente precisa lembrar que, queira ou não queira, o serviço policial é servir e proteger, né? A gente tem um serviço de proteger vidas. Então, isso é importante, a identificação de alvos, até para salvar mais vidas, né? Então, Pra salvar mais vidas e você não ferrar a sua, né, Rafa? Você dá um tiro sim, num pai de família, a mãe de família, uma situação que não era para fazer, meu amigo, a tua vida, a tua carreira acabou, né? Muito provavelmente você pode ser preso. Então, a frase que é que cada disparo que você dá do seu CPF vai junto é verdade. Tem que ter sim. certeza que é aquilo que você dispara, né? E, juridicamente, se eu não me engano, o atirador designado ele não pode nem fazer um tiro de precisão, não, né? Mas um tiro de. Como que chama? O que o sniper De faz? comprometimento, de refém? Comprometimento, exatamente. Ah, poder ele pode, né? Desde que acerte. Se É, errar, aí parando pra complicou. pensar, Aí complicou porque será que ele tinha, será que a doutrina dele, que ele trabalhava, liberava ele para fazer esse tipo de tiro, ou foi um disparo porque se ele não fizesse isso, mais pessoas iam ser feridas, mas daí entra em cara, outra sim, situação. sim. Mas um tiro de que você está negociando, você precisa fazer um tiro de comprometimento, essa área aí é a área do sniper mesmo, né, do atirador de precisão policial, né. Uhum. É até um tiro, é até um negócio que agora eu me lembrei disso. A gente tá falando sobre a gente mostrou aquele vídeo, né? Acho que talvez a maioria dos ouvintes talvez tenham visto daquele policial que desembarca da viatura e tudo mais, coloca um cafezinho e faz um disparo, né? Um disparo preciso, assim como tem um outro vídeo também que eu vi do ano retrasado, talvez do ano passado, de um policial também nos Estados Unidos, que ele tem uma ACOG no AR dele, ele entra dentro de uma loja, num supermercado, e o cara faz meio que a mulher de refém e tudo mais, e ele faz o disparo, só que o disparo pega nela. É. Ele realmente fez ali a visada, mas por conta da. Como que é o nome? Tem uma palavra específica para Do isso. que? Quando a COG está em uma. Quando tem uma determinada distância, a COG, o aparelho óptico está em um ponto, mas atinge o outro ponto. Atinge o ponto de baixo, né? No caso. Por conta ali da. O offset mecânico, você tá falando? Exatamente, o offset Uhum. mecânico. Foi algo que aconteceu, acho, se eu não me engano, foi algo coisa de 10 metros, assim, coisa de 10, 5 metros, se eu não me engano, esse negócio que ele fala até no relatório dele, ele escreve no relatório dele que ele colocou o aparelho óptico no criminoso, né, mas ali acabou atingindo a mulher. Isso é Então, importante. isso é uma coisa importante de entender, né? Uma coisa é que o criminoso está lá esfaqueando a mulher. Eu não vou esperar chegar o sniper e o cara terminar de esfaquear ela. Sim. Mas uma situação que eu consigo controlar, negociar, e esse cara tá configurando o refém ali, é uma área do sniper, a não ser que realmente a vida dela está sendo atentada naquele momento ali, senão tem que esperar o Uhum. sniper para fazer isso, né? Cada um tem sua função e o DMR tem que entender que ele não é um sniperzinho, entendeu? Ele não é, Não é um ele é mini um sniper, atirador, né? não é um mini sniper, ele é um atirador designado, ele tem sua função e seu trabalho, ele não tá ali para entrar dentro de área de ninguém, né? Uhum. Então, Mas eu acho isso importante, porque até um tempo atrás, né, talvez eu tinha essa concepção que talvez o atirador designado ele era talvez um sniper que tenha a capacidade de dar mais disparos, sabe? Há muito tempo atrás isso. E depois que você começa a identificar o motivo, a razão e tudo mais, eu acredito que deve ter mais pessoas que pensam dessa forma também, o que é ok, né? Acho que todo não, que é mundo. normal, não ah, é uma função nova, é um conhecimento razoavelmente novo, né? uhum, Então até ele ser sedimentado, e até a gente mesmo entender todas as possibilidades de atuação de um designado, né? uhum. Ainda demora, e será que funciona bem para a nossa polícia ou não? Eu particularmente acho que sim, mas assim, só o tempo vai dizer, né? Sim, sim. E para qual unidade também funciona, né? Para qual funciona a Uhum. habilidade e tudo mais. Isso é importante, né? Não só chegar e pegar uma unidade de uma capacidade específica e falar, olha, vamos enfiar um curso de atirador designado aqui, porque
sei lá, a gente só quer colocar, né? A gente quer fazer. E eu particularmente identifico isso em algumas unidades, que não são operações especiais, e eu acho ok ter esse tipo de treinamento, mas acho ok também ter um treinamento mais focado, né? Justamente em identificação, curva balística, blá blá blá, o que é padrão desses cursos. Mas talvez não seja da maneira correta, sabe? Que isso deveria ser feito. Mas bom. A gente tem um pouco de dificuldade, né? O pessoal às vezes tem que dar uma resposta. Mas assim, tiro designado sem um optrônico para você fazer uma boa identificação é um operacional que dá um tiro de red dot, é a mesma coisa. Então, ou de mira aberta, pior ainda. Então ele tem que ter o equipamento para poder fazer aquilo, para entender o equipamento, trabalhar aquele equipamento. Então, é a mesma coisa que você falar, tá aqui um sniper com uma mira aberta. É um cara que é um operador que atira bem de mira aberta. E aí? Será que ele precisava tirar ou não? A identificação, tudo isso. Então, ele precisa ter as ferramentas para poder trabalhar também. Não adianta você formar um DMR e você não dá ferramenta para ele trabalhar, né? É uma atividade complexa, né? Se for pensar, dá até a impressão que talvez seja uma atividade mais complexa, assim, talvez. Não que seja mais complexa que o serviço de um sniper, mas assim, tem uma complexidade melhor na função, sabe? Porque o sniper ele tem a função, né? É que o sniper, a pressão policial, ele já tá solidificado, né? A função dele, as atuações, as doutrinas, tudo isso está solidificado. No Brasil temos, acho que 4 ou 5 unidades policiais no país que tem doutrina de atiro designado, está começando ainda. Sim. Né? Então, a gente precisa de doutrinas boas, precisa de entender a aplicação dele e isso ser bem pautado, como foi do Sniper. O Sniper também não começou de uma hora para outra, boom, e tem doutrina de todo mundo. Tudo isso foi construído, né? E o DMR também vai ser construído entendendo sua figura, seus objetivos, qual é o seu trabalho, né? Você acha que futuramente possa ter, por exemplo, assim como tem na parte de APH médico, não uma coordenadoria, mas no papel ali, sabe? Sobre atividade de atirador designado, alguma coisa assim? Já está tendo, sabe, Rafa? Já está tendo as doutrinas das unidades. O problema é que o Brasil é muito grande. E o problema é que daí o designado de certo lugar vai precisar fazer algumas coisas que o designado de outro não precisa, pelas características regionais. Então o pessoal vai falar, pô, mas aqui nós temos área aberta pra caramba, os designados têm que conseguir fazer tiro de 500 metros, que é o que eles conseguem identificar uma pessoa com um fuzil correndo no meio do mato, e se aquela pessoa está correndo no meio do mato, peba, tem que tirar nele. E tem lugares que vão falar que não. Por exemplo, o FBI determina que no máximo 200 metros. Por quê? Porque mais que 200 metros você não consegue identificar uma arma na mão da pessoa, se ela não é em certas situações de baixa luminosidade. Então eles não ensinam a mais de 200 metros, porque senão o quê? A pessoa dá um tiro de 300, 400, 500 e faz uma besteira. Não, eu aprendi lá no FBI, os caras me ensinaram a fazer isso aí. Pô, como que eles ensinaram a dar um tiro de 500 metros se você não consegue identificar? Não, aprendi lá. Então, uma coisa é entender a doutrina, outra coisa é os cursos de entender os limites que eles vão ensinar e o porquê. Você tem que conseguir dar tiro de 500 metros? Tem para saber que você consegue. Agora, para criar confiança, talvez, entender as curvas e o que aquele conjunto vai fazer para você. Mas será que você deve? Aí a história é outra, né? Não faz sentido, por exemplo, fazer talvez, é o que eu acho, fazer um tiro de atirador designado com um red dot comum. Não faz muito sentido, né? Na minha concepção, não. Você consegue treinar o cara um bom atirador de red dot, mas um designado... Tem uma capacidade de assim, talvez um curso de especialização em carabina, basicamente, mas não atirador designado. Não, o cara vai entender gatilho, estabilização de tiro, posição de tiro, gatilho, utilizar o red dot, uma série de coisas, mas ele não vai conseguir saber fazer aquilo com um optrônico com aumento fixo ou variável, né? Então ele precisa entender aquele optrônico, ele precisa, esse é o meu optrônico, eu vou trabalhar ele, eu preciso entender a lente dele, a iluminação, que situações que eu consigo ver bem, que situações que eu não consigo, como que funciona esse BDC dele, essa queda de munição, será que bate exatamente onde eu preciso com essa munição que eu estou usando, com esse tamanho de cano? Será que eu consigo compensar tal coisa? Será que os meus rangefinders do meu BDC estão funcionando para essa munição que eu estou fazendo, para essas distâncias? Tudo isso ele tem que entender, ele tem que aquele optrônico, ele tem que namorar aquele optrônico e tem que entender aquilo muito bem.
O atirador designado, ele pode trabalhar também com spotter? Geralmente não, né? Não, né? Porque não que poder pode, mas assim não é o comum, assim, não lembro de ter visto nada de outro com isso. Ele pode trabalhar 2 atiradores designados, né? Sim. O spotter geralmente é o que trabalha o sniper, que vai te ajudar ele uma série de assuntos, principalmente tiros distantes, fazer a posição aproximada dele, uma série de coisas. O atirador designado, muitas vezes ele utiliza um conceito de disparo que ele não vai fazer clicagens. De 0 a 200 e poucos metros, dependendo da clicagem que ele usa, o tiro no peito vai dar o tiro no peito, ele não precisa mudar a clicagem, fazer ajustes técnicos. Então, você não precisa ter um spotter para cantar vento, para cantar distância, porque isso acaba não importando tanto para o designado, porque os disparos nessas distâncias menores tem pouca influência disso, sabe? Entendi. Então, são disparos mais o ponto deu lá, crosshair dá lá, você pode disparar que o tiro vai dar no peito. Vai dar 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo, mas vai estar lá no peito lá. Entendeu? Então, ele não vai ter tanto problema. Pra mim fica bem claro o quanto é bem específico, né? Não é um negócio simples, não é simplesmente você pegar, fazer um curso à distância, tá pegando alvo a 300, 400 metros. É além, né? Algo muito mais além. É legal. É muito mais entender a função dele, a aplicação dele, do que conseguir atirar. Qualquer pessoa com uma boa plataforma e um pouco de ensino de tiro consegue botar os tiros. Agora, entender, trabalhar em equipe, saber quando tirar ou não, esse talvez seja aí o mais difícil de ser ensinado para o atirador designado, né? Sim. Caramba, meu, eu achei demais isso. Obviamente eu tinha talvez um 10% de conhecimento, mas eu acho que hoje, depois de conversar com você, assim, deu para construir bastante o quanto isso é complexo, o quanto não é só uma função simples, né? É algo, na verdade, que é bem mais complexo do que eu imaginava. Muito legal. Bom, Cara, depois eu te mando o boleto, fica tranquilo. não, tranquilo. A gente dá um jeito. Roda uma bolsinha, alguma coisa. Doc, muito obrigado, viu, por mais uma vez aí nos iluminar sobre mais um assunto. Fico extremamente feliz. As pessoas gostam de ter você no podcast. Muito bom, E eu gosto de conversar com o pessoal. O pessoal, a comunidade do podcast é sensacional, né? O pessoal é muito bacana. sim, nossa, sempre a gente tem um feedback muito bom. Justamente quando você tá aqui, ou quando alguém tá falando sobre um assunto específico aqui, não tô eu tagalerando, tá lá, com um tagarela aqui, falando sem parar. Quando tem alguém falando especificamente sobre algum assunto, a galera gosta bastante. E queria te agradecer mais uma vez por participar. E Imagina, pô, Brasil. tem alguma novidade, alguma coisa pra você falar, algum recado, algum bom dia, boa Não, tarde? tô com saudade de você parou de mandar nudes, nada. Eu fico aqui De- isolado aqui. Em dezembro a gente vai se ver de novo. Tá bom? Tá bom, Rafa. Muito Bom falar obrigado com mais você uma de novo. vez. Um abraço Tamo para todo junto. mundo aí. Espero que tenha valido a pena. Qualquer dúvida, pergunta pro Rafa que ele responde para vocês aí. Exatamente. Muito obrigado a todos e até mais.